Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como o Senhor é um Deus maravilhoso, um Pai amoroso, te louvamos por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Te louvamos pela salvação que custou tão cara para ti e o Senhor nos oferece de graça e por amor. Te louvamos, ó Deus, por esse novo dia, mais um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos vivê-lo para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 11 a 14, que diz assim: Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, quando casamos, colocamos uma aliança no dedo da mão esquerda, não é? O que significa esta aliança? A aliança está à vista de todos. Mostra que nós não estamos mais sozinhos, solteiros. Temos agora um compromisso com uma pessoa. Estamos casados. A aliança quase diz que nós temos um proprietário, que é a nossa esposa ou nosso marido. Antigamente, os animais eram marcados como símbolos do proprietário deles. Como eles eram queimados na pele, essa marca nunca mais saía. O apóstolo Paulo está falando de sermos propriedade de Deus através de Jesus Cristo que nos salvou. A marca da propriedade de Deus é o Espírito Santo que está em nós. Paulo diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o início. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Paulo diz que os judeus foram os primeiros a conhecer Jesus e crer nele. Paulo entende o mundo como o local onde Deus atua para cumprir os seus propósitos de salvação e de trazer novamente todo o universo à comunhão com Ele. Foi por isso que Deus, antes da criação do mundo, já havia decidido que resgataria os seres humanos pecadores, através da vinda de seu único Filho Jesus Cristo, seu sofrimento e morte na cruz, para pagar a dívida de todos os seres humanos com Deus, que são os nossos pecados, e dar para todos os que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados da vida e a salvação eterna. Para cumprir o seu plano, Deus escolheu e chamou Abraão, fez dele uma grande nação, cuidou dessa nação até chegar o tempo determinado para Jesus Cristo vir ao mundo, nascer dentro do povo judeu de Maria. Lembra, por exemplo, que o anjo Gabriel falou a Maria em Lucas 1? Ele disse: Não tenha medo, Maria,
porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Assim, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, assumiu a natureza humana, tornando-se ser humano para ser o substituto dos seres humanos na cruz. Lá na cruz, Jesus Cristo levou sobre si mesmo todo o peso da ira e do castigo eternos de Deus pelos nossos pecados. Ele levou sobre si mesmo toda a culpa que era nossa, de todos os seres humanos. Com o seu sofrimento e morte na cruz, Cristo salvou todos os seres humanos do pecado, do diabo e do inferno. O perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna está disponível para todos os seres humanos que se arrependem de seus pecados, creem em Cristo como seu Senhor e Salvador e querem viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. A salvação começou para os judeus, como Paulo fala, e tinha o objetivo de que eles fossem o povo de Deus pela fé em Cristo e vivessem uma vida consagrada e comprometida com Cristo, vivendo para adorar e servir a Cristo. Depois a salvação também foi estendida para outros povos, como diz Paulo hoje. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Deus planejou a salvação da humanidade antes de existir o mundo. Jesus Cristo cumpriu o plano de Deus da cruz, salvando todo o mundo do pecado e do inferno. Hoje o Espírito Santo age para que as pessoas venham a conhecer Jesus pela pregação da palavra de Deus, e esse conhecimento faz o Espírito Santo agir em nossos corações e na nossa vida, transformando a nossa vida, tornando-nos povo de Deus e dando-nos uma nova vida. Paulo diz que Deus colocou uma marca em cada cristão. Essa marca é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por alto preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Sendo cada um de nós templo do Espírito Santo, precisamos cuidar para não deixar o Espírito Santo triste com nossas palavras, com nossos pensamentos, com nossas atitudes, com nossos pecados. O pecado não apenas entristece o Espírito Santo, mas também vai impedindo o Espírito Santo de agir em nós e nos fazer avançar na fé, na esperança e no amor. Assim, estimado irmão e irmã, fiquemos felizes, porque nós fomos planejados por Deus para sermos cristãos, filhos e filhas de Deus, herdeiros da vida eterna no céu, antes do mundo existir. Vivamos uma vida consagrada e comprometida com Cristo, sua palavra, oração, igreja, e longe do pecado, para que possamos continuar firmes na fé até chegarmos aos céus. Lembremos que nós somos propriedade de Cristo, porque Ele nos comprou e pagou alto preço por cada um de nós, o seu sangue derramado na cruz. Assim como os judeus tinham uma marca que pertenciam ao povo de Deus e eram salvos, que era a circuncisão, nós cristãos temos uma marca muito importante de que nascemos para Jesus, pertencemos a Ele e Ele está em nossas vidas, que é o batismo. Eis a importância de sabermos a data do nosso batismo, porque foi lá,
que o Espírito Santo veio a nós, transformou as nossas vidas e nos tornou cristãos. Lá no batismo, nós recebemos de Deus a salvação eterna. O batismo garante que nós somos propriedades de Deus, Ele está em nós, nossas vidas estão nas suas mãos, Ele está cuidando de nós, nos amparando, protegendo e abençoando até chegarmos aos céus. Nós cremos que um dia Jesus Cristo voltará em glória, ressuscitará os mortos, e nós que cremos, iremos em corpo e alma para o novo céu e nova terra, onde não haverá mais problemas, dificuldades, aflições, pecados ou morte, somente alegria eterna. E tudo isso que Deus fez na história do mundo, que fazem na sua e na minha história hoje, Ele faz porque, segundo o apóstolo Paulo, Ele tem um propósito hoje para as nossas vidas. E Paulo diz o propósito: louvemos a glória de Deus, louvemos a sua glória. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que a presença do Espírito Santo em nossas vidas nos dê alegria, paz, fé, esperança, amor. Que nós tenhamos firmeza no buscar a Ti em primeiro lugar em nossas vidas, buscar a Tua palavra, oração, a igreja. Que possamos evitar toda forma de pecados e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos segurança e sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.